25 de agosto, e aqui vamos nós, né? Quem me acompanha, isso desde o tempo da universidade, desde o tempo em que eu lecionava e tal. A cadeira que eu mais lecionei, a que eu lecionei durante mais tempo, dizendo assim, foi Teoria Geral do Processo, né? Gostava muito também da Teoria Geral do Direito. Direito Constitucional eu lecionei um tempo, mas não tanto. Uma matéria que eu gosto também. Mas sempre curti processo. Por que eu sempre curti processo? Porque o processo, teoricamente, é a forma com que o direito se realiza, se concretiza na vida. Com que o poder, a estrutura organizada de Estado, processa no sentido de organiza a forma de entrega dos bens da vida às pessoas. Não há sentido no direito se ele não se realizar, se ele não se concretizar. Só que ele vai fazer isso por intermédio de pessoas. Hoje, o fenômeno da inteligência artificial é um negócio muito interessante. Ele precisa ser usado, ele é muito bom, desde que se use o que eu chamo de BNQ. No meu caso, burrice natural quaraiana. Sou eu mesmo. Para certificar, para verificar, tem muitos erros, as tais de alucinações. Então, tu precisa, além de construir os prompts, as orientações, o que tu precisa, como tu precisa, as revisões, as mudanças de inflexão e intensidade, elas precisam ainda, espero que continue assim sendo humanas. É uma puta de uma ferramenta, precisa ser usada. Agora, quando a vida das pessoas começa a ser decidida de uma maneira rigorosamente artificial, nós temos problemas, mas nós temos problemas que vêm antes disso. Sabem vocês, e também os que me acompanham, lá se vão, sei eu lá, décadas de trajetória política, eu sempre fui um defensor do Estado, do serviço público, das entregas transversalizadas, as mais igualitárias possíveis, os processos inclusivos, aqueles movimentos que hoje no Brasil ainda são, do ponto de vista teórico, ainda primários, inclusões que devem ser, no primeiro momento, jurídicas. Quanta gente está por aí e simplesmente não existe, né? Tudo sendo feito em internet, tudo nas redes, mas vai ali na Ilha da Pintada e vê quem está dentro desses sistemas. Tem muita gente invisível. Então, ainda se faz uma luta que na Europa se fazia no final do século XIX, as lutas pela inclusão jurídica, ainda se faz isso. Mas os aparatos de Estado, aquela burocracia tão estudada por Weber, ela traz coisas que são muito problemáticas, muito problemáticas. Eu não estou certo, eu não estou errado, eu não sou melhor, eu não sou pior, simplesmente sou uma pessoa que tenta cumprir a sua função da melhor maneira possível, não da melhor maneira, eu não quero ser o melhor, nunca quis ser o melhor, não, mas simplesmente quero entregar o melhor que eu posso, dentro das minhas limitações intelectuais, eu quero entregar aquilo que eu posso entregar, movido também por um sentimento de entregar aquilo que eu devo entregar, porque sou pago para isso. E o serviço público, infelizmente, não tem conseguido fazer isso. Quando tu olha uma sociedade toda que deplora as atividades estatais, ela não faz isso porque tem má vontade, não. Ela faz porque não recebe o mínimo necessário. Em termos de direito constitucional, eu poderia dizer assim, elas não recebem o mínimo existencial. Mas eu também poderia dizer que elas não recebem o mínimo ético. E vovó,
sempre dizia: o exemplo, ele vem de cima. Quando aqueles que são os responsáveis, que são o topo das carreiras, não dão o exemplo, não se dedicam o suficiente, colocam interesses que são subalternos na frente daqueles interesses que são daquela população que precisa o agir do servidor público, não tem como cobrar eficiência, dedicação e a palavrinha-chave, compromisso. Quando o compromisso é com o próprio salário, com a própria vantagem funcional, quando o compromisso é consigo mesmo, quando o compromisso é só corporativo, o sentido da existência mesma de determinados órgãos públicos vai pro saco. Tenho refletido muito sobre isso, gente. Nós discutimos sobre o Supremo Tribunal Federal, nós discutimos sobre Congresso Nacional, nós detonamos deputados, vereadores, governadores, presidente da República, políticos, mas nós não discutimos a repartição pública que está do nosso lado e que é a responsável por nos entregar o mínimo. Basta ver, por exemplo, a hierarquia salarial do Estado. Aqueles serviços de maior relevância, educação, saúde, assistência social, são aqueles que estão postos na base salarial, salários que são, às vezes, inomináveis. Aqui no Rio Grande do Sul tem um troço chamado completivo, teve durante muitos anos. O que é o completivo? É uma quantidade de dinheiro que se agrega ao vencimento do servidor de base para chegar ao salário mínimo. Enquanto isso, topos de carreira ganham acima do teto remuneratório, R$40 mil, R$42 mil. E os que estouram o teto têm salários aí, basta ver. Os jornais às vezes publicam 70, 80, 120 mil reais de compromisso em entregar aquilo para os quais são pagos. Não existe. Isso é muito ruim. Eu estou convencido que o Estado esse aí que nós vivemos, não o Estado, o administrativo, não, o Estado como estrutura de poder, da maneira como se organizou no final do século XIX até aqui, faliu, colapsou, terminou, não tem saída, não tem chance. E aonde vem o problema, que é onde eu me debato, a sensação de impotência. Eu não sou melhor do que ninguém, repito. Não tenho preocupações maiores do que outras pessoas, não. Mas eu tenho a preocupação em não poder entregar aquilo para o qual sou pago, para o qual eu fui mandatado para entregar. Não consigo. O desafio qual é? É não desistir, que seria uma boa, porque aí tu vai para um outro caminho. Mas o pior de tudo é não cair no canto da sereia, se acomodar, gostar do jogo. Esta é uma experiência nova que eu estou tendo nesse período, nessa quadra histórica. Gostar do jogo. Tá bom assim? Mudar para quê? Eu estou bem. Meu salário, fim do mês, está ali. Mas é aquilo para o qual eu recebo. Onde é que está? Muita gente tenta fazer isso, tenta entregar, se esforça, mas tu chega numa determinada coletividade, 15%, 20%, desculpem o número que é tão baixo assim, são os que se dedicam e que levam aquilo que ainda é visível para frente. E o resto que faz, cumpre tabela e recebe seu salário. Então o Estado, e não é só o Estado brasileiro, este que está aí, isto não serve para mais nada. O que vai acontecer, não sei. Já dizia Gramsci, o velho morreu, o novo não conseguiu nascer. Enquanto isso,
sintomas mórbidos aparecem por aí.